E aí, galera, professor de General de Biologia de Gil Bravo. Vamos jogar duro aí na correção de mais um Simula Baiana 19. E a gente tem aí uma questãozinha que traz textos sobre evolução humana, sobre mutações, e ele diz o seguinte: considerando as informações do texto, é correto afirmar. Mutações no gene RNF213 são responsáveis por estreitar vasos que irrigam o miocárdio, comprometendo o fluxo sanguíneo cardíaco e levando ao infarto. Vamos lá procurar esse gene no texto. Ele diz para a gente que esse gene evoluiu rapidamente e pode ter estimulado o fluxo sanguíneo para o cérebro e ampliar a artéria carótida. Nos humanos, mutações nesse gene causam a doença que relaciona ao estreitamento da carótida e não das coronárias que irrigam o coração. Beleza, gente? Então, a carótida não está irrigando o coração, está levando sangue para o sistema nervoso. E aí a gente vai marcar falso aqui. Então, esse item é falso. Letra B. Humanos, gorilas e chimpanzés formam um grupo polifilético. Também está falso. Humanos, gorilas e chimpanzés correspondem a um grupo monofilético. Eles derivam de um ancestral comum, estão no mesmo grupo, apresentam realmente mutações que fazem com que eles tenham diferenças genéticas, mas o grupo não é um grupo polifilético, é um grupo monofilético. Os genes ASPM e ARHGAP11B entraram em mutação para atender uma demanda humana. Prestem atenção. As mutações, elas acontecem de forma aleatória. Eu não posso dizer que um gene entrou em mutação para atender uma demanda humana. Eu posso dizer que um gene sofreu mutação de forma aleatória e que essa mutação foi selecionada, né, por trazer alguma vantagem, mas eu não posso dizer que ela surgiu para atender uma demanda. Então, esse item é falso. Na letra D, a gente tem que a linhagem humana se separou da linhagem do chimpanzé e hoje formam grupos distintos. Mesmo em espécies de chimpanzés atuais muito próximas aos humanos, não há fluxo gênico, legitimando a especiação. É muito importante lembrar que quando eu não tenho mais fluxo gênico, é porque eu tenho isolamento reprodutivo, e aí realmente eu estou falando sobre espécies diferentes. Na letra E, mutações nos genes SLC2A1 e SLC2A4 foram responsáveis por permitir que em humanos contemporâneos os neurônios sejam sensíveis à insulina. Os neurônios, eles não são sensíveis à insulina. Os neurônios não dependem de insulina para estar absorvendo glicose, por exemplo. Então, nessa primeira questão aí, que é a nossa questão de biologia, questão 11, nós vamos ficar com a letra D de dado, tá, gente? Letra D de dado. Na 12, a gente vai trazer algo aqui relacionado à duplicação do DNA, e ele pede para a gente, sobre genética molecular, avaliar esses itens. Letra A. A DNA ligase une os fragmentos de Okazaki formados na fita líder. Gente, a fita líder é a fita onde a gente não tem duplicação descontínua, é onde a duplicação ela é contínua. A gente vai ter fragmentos de Okazaki na fita não líder, que é a fita que vai ser de duplicação retardada, né, por ser descontínuo. Então, esse item na letra A é falso. A DNA ligase, ela une fragmentos de Okazaki na parte que não é acelerada, beleza? Na parte que é descontínua. Na letra B, diz que a DNA helicase separa as duas fitas de DNA, tá aí tudo bem, rompendo ligações fosfodiéster. Isso é falso, tá? As ligações fosfodiéster, elas unem nucleotídeos de uma mesma fita. Então, quando você separa as duas fitas, você vai estar rompendo ligações de hidrogênio, beleza? Nós vamos estar separando ligações de hidrogênio. Na letra C, a DNA polimerase insere desoxirribonucleotídeos fosforilados na fita líder e na fita atrasado, no sentido 5' 3', independente de ser atrasada ou retardada, sempre a inserção é feita do 5 para o 3 e os desoxirribonucleotídeos são inseridos pela DNA ligase. Os erros também são corrigidos pela DNA polimerase, perdão. Os erros também são corrigidos por ela e os ribonucleotídeos dos primers são substituídos por desoxirribonucleotídeos por ação também da DNA polimerase. Então, a gente fica aí na 12 com a letra C. A letra D diz que a topoisomerase helicoidiza. Na verdade, ela deselicoidiza, né? Ela não helicoidiza, ela deselicoidiza. Realmente, o processo é assincrônico,
mas o processo não é unidirecional. A duplicação do DNA, ela é assincrônica, semidescontínua, bidirecional e semiconservativa, tá? Na letra E, a RNA polimerase corrige erros. Quem corrige erros e substitui é a DNA polimerase. Beleza, gente? Então, nós vamos aí com a 12 ficar na letra C. Vamos agora para a questão 13, que diz o seguinte. Vamos trabalhar aqui com alguns conceitos que falam sobre a célula, sobre o metabolismo, e no final ele vai estar falando para a gente aqui que respiração e fermentação, socorro, que respiração e fermentação são importantes porque são oxidações que objetivam a fosforilação, que é a síntese do ATP. Né? Vai adicionar o fosfato para produzir o ATP. Sobre isso, letra A. Então, a gente tem aqui o seguinte. Processos de fermentação e respiração podem ser realizados por miócitos estriados, que produzem ATP por fosforilação oxidativa. Vejam, na fermentação não é fosforilação oxidativa. Na fermentação é fosforilação em nível de substrato, porque a fosforilação que existe aí é a fosforilação da glicólise, que não depende de ATP sintase nem de quimiosmose de H+. Já na respiração, na glicólise, a gente vai ter síntese do ATP através desse processo de fosforilação em nível de substrato e também nas cristas a fosforilação oxidativa. Ele diz que os aceptores finais de hidrogênios e elétrons na cadeia dos dois processos, não temos cadeia nos dois processos, precisam ter alta eletropositividade, eles têm que ter eletronegatividade para receber os elétrons, tá? Letra B. A sequência das rotas metabólicas deve ser alterada a depender da natureza química do alimento. Veja, a sequência, ela não pode ser alterada. Independente do alimento, a gente vai ter ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, se for uma glicose, vai ter glicose, ciclo, cadeia. Se for um ácido graxo, beta-oxidação, ciclo e cadeia. Então, a gente não vai ter essa troca, né? Eu não posso ter o ciclo de Krebs posterior à cadeia respiratória. Letra C. Os NADP, gente, já fica uma dica. NADP é um nucleotídeo transportador de hidrogênios e elétrons da fotossíntese e não da respiração nem da fermentação. Tá? Então, é NADHH+, que é gerado na glicólise, no ciclo de Krebs e vão para as cristas. Lá realmente vai ter fosforilação oxidativa, os hidrogênios vão realmente passar pela ATP sintase a favor de um gradiente proteônico, transferindo energia. O único erro é esse Pzinho aqui, o restante estaria correto no item, tá? Letra D. Os hidrogênios acumulados no espaço intermembranar migram por transporte ativo. Isso é falso, é um transporte passivo, é a favor do gradiente de concentração, e eu não vou fosforilar ATP, eu vou fosforilar ADP, porque o ATP já está fosforilado. Na letra E, que é o nosso gabarito, parte da energia é dissipada como calor. Independente de qualquer coisa, realmente parte da energia a gente vai dissipar como calor. Desacopladores atuam desviando hidrogênios, impedindo que passem por quimiosmose pela ATP sintase, aumentando as perdas e reduzindo o rendimento energético. Perfeito, realmente um desacoplador. Ele vai fazer isso, então, na questão 13 do Simula Baiana 19. A gente vai ficar com a letra E. Na 14, eu trago um textinho para vocês só para falar sobre genética, né? E a gente vai trazer vários tópicos que são típicos da prova, tá? Conceito, então vamos lá. Na poligenia, ou herança dos alelos múltiplos, a gente tem um erro conceitual aqui. Herança de alelos múltiplos a gente chama de polialelia. Então, na polialelia é que a gente vai ter alelos múltiplos. Aí, realmente, tem mais de 2 alelos possíveis. Em organismos diploides, como seres humanos, eles se combinam aos pares, correto? No sistema BO, é um exemplo dessa herança onde a gente tem 3 alelos. Perfeito, o IA, o IB e o Izinho, mas o item fica incorreto porque não é poligenia. Poligenia é a mesma coisa que herança quantitativa, quando a gente tem aqueles genes aditivos, tipo cor da pele. Letra B. Indivíduos duplo heterozigóticos em posição trans, então é um indivíduo azão, bezinho, azinho, bezão, porque ele é duplo heterozigótico em posição trans, linkage completa. Quando ele fala para você que é completa, você tem que ler que é sem crossing over. Então, quando ele fala para você que é linkage completo, é sem crossing over. Quando submetidos a um cruzamento teste, quando ele fala cruzamento teste,
você tem que ler que é um cruzamento com o indivíduo Azinho duplo homozigoto recessivo, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. E aí ele diz que nesse caso, né, 50% dos descendentes serão azão, bezinho, azinho, bezinho. Nesses casos, não há crossing over e os genes azão, bezinho, quer dizer aqui, gente, azão, bezinho, azinho, bezinho. Nesses casos, não há crossing over, perfeito, porque ele falou pra gente aqui, ó, que o linkage é completo, como ele é completo, não tem crossing over, e os genes azão e bezinho permanecem unidos no cromossomo. Perfeito. O que é que eu quero que você entenda? Do jeito que está aqui, a gente vai produzir assim, ó, 50%, trocar aqui a cor rapidinho, 50% dos gametas serão azão, bezinho, e 50% dos gametas serão azinho, bezão. Nesse caso aqui, ó, do duplo homozigoto recessivo, 100% dos gametas dele serão azinho, bezinho. Caso você não consiga fazer de cabeça, é simples, tá? Você vem aqui, ó, e pega os dados do cruzamento, o indivíduo azão bezinho com o indivíduo azinho bezão. Veja, ele é duplo heterozigoto, então ele é azão azinho, bezão bezinho, mas o texto me disse que ele está em posição trans, o que significa que você vai ter dominante com recessivo e recessivo com dominante. Você vai fazer um cruzamento teste, você vai cruzar com alguém azinho, azinho, bezinho, bezinho, porque no cruzamento teste você cruza com um duplo homozigoto recessivo, e em seguida você vai ter aqui, ó, esse posicionamento. Aí você monta um quadrado de Piney. Vamos lá, vamos montar o quadrado de Piney. 100% dos gametas desse indivíduo aqui serão gametas azinho, bezinho. Já deste outro lado, ó, o que é que vai acontecer? 50% dos gametas serão azão, bezinho, e os outros 50% dos gametas serão azinho, bezão. O segredo para não errar essa questão é, na hora de montar o quadrado de Piney, você colocar as proporções dos gametas que você produziu. Aí, quando você coloca as proporções, não tem erro, porque olha o que vai acontecer aqui. 50% dos descendentes serão azão, bezinho, azinho, bezinho, ou ele poderia dar para você, ó, azão, azinho, bezinho, bezinho, que é a mesma coisa. 50% dos indivíduos serão azinho, bezão, barra, azinho, bezinho, e aqui vai ficar azinho, azinho, bezão, bezinho. Isso é importante. Diz, se fossem outras proporções aqui, como que eu faço para ficar mais fácil? Você pode fazer assim, ó. Você chega aqui, você usa um 1, que é o 100%, beleza? E você bota aqui na fração. Um meio, um meio. Quando você multiplicar um meio vezes um, vai dar um meio, que é o 50%. Beleza, gente? Então, esse é a forma de fazer o cálculo, né, do linkage. Por isso que a gente vai ficar com a letra B de bola. Então, termos-chave. Linkage completo, que é sem crossing over, e posição trans, que é para você saber qual é o gene que está com o outro. Letra C. Quando há uma mutação gênica e a sequência de bases nitrogenadas de um gene é alterada, surgem novos alelos. Até aí está tranquilo. Caso um novo alelo altere vias metabólicas que comprometam a expressão de vários fenótipos ao mesmo tempo, causando síndromes, por exemplo, há um caso de interação gênica epistática. Veja, neste caso, não seria interação gênica, porque nós teríamos um único gene sendo responsável por isso aí. O que nós teríamos aqui também não é uma epistasia. Epistasia é uma interação gênica. Interação gênica é quando não alelos interagem gerando uma mesma característica. E aí, nesse momento, quando a gente fala sobre epistasia, a gente está falando sobre inibição, beleza? Nesse caso, não seria isso. Nesse caso, um único gene sendo responsável por várias características ao mesmo tempo é um caso típico de pleiotropia. Então, é um caso típico de pleiotropia. Vejam agora a letra D. Quando um gene inibe a manifestação de um não alelo, como nos casos de indivíduos falso O, por exemplo, há um caso de dominância completa. Dominância é entre alelos, é quando um alelo inibe o outro. No caso do falso O, nós teremos aqui uma epistasia, porque existe uma inibição entre não alelos, só que é uma epistasia recessiva. O que é que acontece aqui? Os indivíduos que são Hzinho, Hzinho, esse Hzinho, Hzinho, ele inibe tanto o IA quanto o IB. É uma inibição entre não alelos, por isso é uma epistasia recessiva, tá?
Na segunda lei de Mendel, os genes estão localizados em cromossomos distintos. Até aqui está correto. E por isso tendem a ser herdados juntos. Não. Se você está trabalhando com segunda lei de Mendel, você não tem tendência a herdar os cromossomos juntos, porque você está diante de uma segregação independente. O que está acontecendo aqui é uma segregação independente. A gente não pode esquecer disso aqui. Aí vejam, a partir da autofecundação da F1, são obtidos na F2 3 fenótipos e 9 genótipos diferentes. Na verdade, a gente vai obter 4 fenótipos na F2, né? Lembrando da segunda lei. Por exemplo, amarelas, lisas, amarelas rugosas, verdes lisas e verdes rugosas. Seriam 4 fenótipos e realmente seriam 9 genótipos distintos. Os 9 genótipos, eles estão corretos, tá? Então, nessa questão de genética aqui, que é a nossa questão 14, a gente ficou com a letra B de bola. E agora vamos à questão 13, que fala, a questão 13 é ótima, 15, que fala sobre controle da temperatura. Ele vai falar sobre termorregulação. É comum em algumas provas da Strix eles estarem trazendo essas questões termorregulatórias. E aqui eu coloquei uma questão simples, né? Toda prova a gente tem uma questão facinho, que é só uma palavrinha de resposta. E aqui eu quis cobrar tanto a termorregulação, que é bom vocês estudarem, né? Os efeitos quando a temperatura está mais alta ou mais baixa, mas aqui eu só queria que vocês lembrassem quem é o centro da termorregulação. Não é o bulbo, porque o bulbo é o centro cardiorrespiratório, o bulbo controla frequência cardíaca e respiratória, é sensível à acidose sanguínea e também controla alguns reflexos. Não é a tireoide é do sistema endócrino, agora a tireoide ela participa do controle da temperatura. Quando está mais frio, a gente pode liberar mais tiroxinas para aumentar o metabolismo basal. Não é a medula é um centro de integração, de retransmissão e controla alguns reflexos. É o hipotálamo é o centro do controle da temperatura, não é o lobo temporal do cérebro. O cérebro é o centro de ações voluntárias e também dos sentidos, né? O lobo temporal para audição, lobo occipital para a visão, são exemplos que aparecem em prova. Então, na questão 15, a gente vai ficar aí com a letra D de dado. Na 16, ele vai falar sobre membrana e traz para a gente algo sobre a fisiologia da membrana, né? E aí a gente tem assim, a autosselagem da membrana é consequência da propriedade anfifílica, ou seja, né, a gente tem uma parte polar e outra apolar dos fosfolipídios que compõem a bicamada e é necessária para a fagocitose. A autosselagem, ela está relacionada à elasticidade, ao poder de regeneração, e a autosselagem ela é importantíssima para movimentos de endo e exocitose. Então está perfeito, o item A é o gabarito. Letra B, moléculas de glicose transitam livremente pela bicamada quando há insulina ligada a receptores extracelulares. A glicose, ela não passa livremente pela bicamada. A glicose, gente, quando tem insulina, ela passa por difusão facilitada. A difusão é facilitada, e o transportador de glicose num transporte passivo é o glúteo. Então, quando a insulina se liga a músculos, a adipócitos, as células hepáticas no fígado, aí sim ocorre essa difusão facilitada, beleza? Na letra B, ele diz, na letra C, diz que a absorção de cálcio no intestino é feita por transporte ativo por proteínas permeases. Permease, gente, vai fazer difusão facilitada, beleza? Sendo transporte ativo, realmente você vai ter uma proteína, mas não é uma proteína permease nesse caso. A permease é na difusão facilitada de aminoácidos e glicose, por exemplo. Os íons, eles passam por proteínas de canal. O epitélio do intestino não é pseudoestratificado. Ele é cilíndrico simples. São células altas com microvelocidades na parte apical para aumentar a superfície de contato e absorção. O epitélio pseudoestratificado é aquele que a gente encontra nas vias aéreas, nas vias respiratórias. Na letra D, ele diz que a osmose em bactérias e arcas é mediada por aquaporinas presentes na parede de peptidoglicano. Vejam, a aquaporina não está na parede, porque a parede ela não controla isso aí. Quem controla isso é a membrana. Peptidoglicano, você não vai encontrar peptidoglicano em árqueas, você vai encontrar em bactéria.
E quem controla a osmose, né, é a membrana. A parede evita que elas estourem, né, que elas venham a se romper, mas aí o texto está todo desconectado com o que é correto. Na letra E, a absorção intestinal de glicose é feita por transporte ativo secundário, mediado por proteínas de canal na membrana do epitélio pavimentoso estratificado. Vejam, realmente, nos rins e no intestino, a glicose é absorvida, né, no intestino absorvida, na parte renal reabsorvida por transporte ativo secundário. É um transporte contragradiente, mas que aproveita a energia do primário. O epitélio do intestino, ele não é estratificado, porque é uma única camada, ele não é pavimentoso, ele é um epitélio simples, como já citei, cilíndrico, prismático ou colunar, com microvilosidades. Esse é um epitélio que já caiu na baiana, beleza? Então, nessa questão aqui, a gente ficou com a letra A, na questão 16, e vamos agora para a questão 17, né? Questão 17 diz o seguinte: ele vai falar sobre câncer, vai trazer algumas informações como temperaturas altas relacionadas a câncer de esôfago, vai trazer para a gente aqui que o álcool também tem uma relação com isso, vai fazer uma relação com as bebidas, né? E vai dizer que as bebidas alcoólicas estão associadas ao aumento do risco. E diz o seguinte: sobre o tema abordado, letra A. O consumo de bebidas muito quentes é um fator carcinogênico apenas em animais não endotérmicos. Veja, nós humanos somos endotérmicos. E a gente está falando sobre câncer na gente, então isso aqui é falso, né? Endotérmico é o animal que usa a energia do próprio metabolismo para manter a temperatura corporal. Beleza? É dessa forma que a gente trabalha. Letra B. Trabalhadores da indústria nuclear são expostos a radiações ionizantes que alteram a sequência de base por ação epigenética. Epigenética, ela não altera a sequência de base. Ela pode até modificar a base ou a histona e interferir no processo de câncer, né, de mutação. Ou perdão, gente, misturei aqui. A epigenética, ela pode até alterar a base ou a histona, que já estava lendo ali o dos tumores. E aí, quando ela altera a base ou as histonas, ela interfere na expressão do gene. Isso é completamente diferente de mutação. Beleza, gente? Na mutação, não. Na mutação, você altera a sequência de bases. Veja, modificar uma base, adicionando um grupo metil, por exemplo, eu não estou mexendo na sequência de bases. Mas na hora que eu mexo na sequência de bases, aí eu tenho uma mutação, tá? O outro detalhe que está errado aí lembre, epigenética não é mutação. É que proto-oncogenes, esses proto-oncogenes, eles são genes normais, não são eles que desencadeiam tumores malignos que são câncer. Agora, mutações nos proto-oncogenes, que são genes normais, podem realmente estar relacionados com o câncer, tá? Letra C. No câncer esofágico, a perda do controle do ciclo celular e as células se multiplicam de forma descontrolada. O tumor maligno adota um comportamento agressivo e invasor. Quando as células partem da sua origem e se espalham por via linfática ou sanguínea, por exemplo, a metástase. Essa é a nossa resposta para a questão sobre câncer. Na letra D diz que o álcool, a associação do álcool com câncer é contestada pela volatilidade e solubilidade do etanol presente nas bebidas. Esse líquido hidrata. Gente, o texto ele não contesta, ele afirma, e álcool não hidrata, o álcool ele desidrata, ele destrói, inclusive, tecidos, né? Ele pode até preservar quando a gente quer visualizar um tecido no microscópio. Aí eu posso usar, por exemplo, um álcool para desidratar o material e preservar, mas não é o que a gente tem aí. E na letra E, para que haja células cancerígenas nos tecidos das vias digestórias, é preciso que os genes supressores de tumores, como o P53, não estejam presentes desde o desenvolvimento embrionário. Gente, isso aqui está falso. O gene ele é importante, ele é um gene supressor de tumor. Agora, o que é que ocorre? Durante a nossa vida, se tiver um tumor ou um câncer, né, provavelmente esse gene ele sofreu mutação. Então, se tiver uma mutação envolvendo esse ou outros genes, a gente acaba comprometendo e desenvolvendo aí o câncer ou o tumor maligno. Então, a letra C ficou aí como resposta da questão 17.
Então, gente, essa foi a gravação da correção de mais um Simula Baiana para vocês. Essa que foi essa edição Simula Baiana 19. Espero que vocês tenham arrasado. Tirem as dúvidas de vocês, assistam aí a nossa gravação, façam um estudo ativo, joguem duro, porque muito do que a gente está trabalhando no Simula vocês vão encontrar lá no dia da prova de vocês. Beijão e até a próxima. Até a próxima, né? Aspas, né, gente? Até a aprovação, que a galera vai brocar e vai passar. Até o nosso próximo encontro na Porta da Baiana para desejar boa prova para vocês. Beijão.